Você vai ouvir agora uma palavra da Igreja Família Cristã Agape Church. Venha ser impactado pelo poder de Deus. Queridos, estenda suas mãos para cá. Vamos orar pelas pessoas que não puderam ofertar. Aí você fala assim: e eu que ofertei? Que bom, porque as pessoas que não puderam ofertar, que gostariam de estar na sua posição, na posição de abençoados, tão abençoados que puderam ofertar. Mas Deus vai abençoar também você mais e mais, porque Ele conheceu o seu coração e o desejo. Então vamos fazer uma oração dupla, principalmente para aqueles que não puderam ofertar, para que Deus possa abrir portas de emprego para ele, e também para aqueles que puderam ofertar. Deus, aqui eu estendo minhas mãos para abençoar esse gasofilácio. Pessoas gostariam de ter depositado aqui algo para ti nessa noite. Foi até dito aqui que está um calor, que precisávamos de um refrigério, e o refrigério artificial nada mais é do que um ar-condicionado, que tu tens como um prover, tu tens como abençoar os teus filhos, para que isso aconteça. Mas tu sabe que essa igreja não é a igreja do pede-pede, é uma igreja onde a gente procura conscientizar as pessoas segundo as necessidades. E tudo que está empregado aqui, Senhor, nesse gasofilácio, nas ofertas, nos dízimos, é para o conforto dos teus filhos. Tu sabe que nós somos um bebê ainda, temos em média 6 meses de idade, e tem muitas coisas para a gente adquirir aqui, Senhor, mas também tem muita gente desempregada, Pai. Tanta gente que gostaria de ofertar e não puderam. Tem pessoas, Senhor, que não sabem como vai ser o seu dia amanhã. Tem pessoas que cortaram a sua luz, a sua água. Tem pessoas que estão vivendo de favor, Senhor. E na tua casa a gente não gostaria de ajudar essas pessoas. E a gente só ajuda, Senhor, com as pessoas que o Senhor abençoou, que depositaram aqui. Eu te peço uma bênção especial para eles. Ajuda cada um deles. E nos ajuda a administrar aquilo que está aqui dentro, que não é nosso, é teu. É para a tua casa, é para que haja mantimentos. Abençoa os teus filhos. Queremos ouvir testemunhos aqui, Senhor, de portas de empregos abertas. E eu, como ministro do Evangelho, eu quero repreender toda a potestade e principado que se levanta contra a vida dos teus filhos. Que haja bênção, prosperidade física, financeira, espiritual nessa igreja. Que haja prosperidade na vida daqueles que ofertaram e daqueles que não ofertaram. Que abra portas sobre portas, promoções sobre promoções sobre essas vidas. Que os empresários possam prosperar. Que aqueles que não são empresários possam ser empresários. Assim é a minha palavra profética nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Receba em nome de Jesus. Queridos, eu soube que hoje iria trazer a palavra nesse culto da família, e eu pedi a Deus hoje à tarde uma palavra, e o Espírito Santo me direcionou para o livro de 2 Reis, no capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. À medida que você encontrar, você, se puder, fique de pé. Você que está com problema de joelho, na coluna, fique sentadinho. Com o bebê, fique sentado. A você que não pode, fique sentado. Diz o texto santo da palavra de Deus: certo dia passou Eliseu por Sunem, versículo 8 do capítulo 4, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama
uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Versículo 14. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela, Geazim? Que se há de fazer por ela? Geazim respondeu: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Disse Eliseu: chamando-a, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Amém? Até aqui esse texto. Podeis sentar. Curve suas cabeças. Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estar nesse púlpito a pregar mais uma vez a tua palavra. E muitos dos teus filhos já pregaram essa palavra, mas não dá para pregar essa palavra se teu Santo Espírito não estiver aqui pertinho de mim, Senhor, porque o teu Santo Espírito estava lá nesse dia, nesse momento, na hora que esse profeta abriu a boca, o teu Santo Espírito confirmou a palavra. E a gente não lemos o texto todo, mas a palavra foi confirmada. Depois de 1 ano, essa mulher teve um filho. Ah, Espírito Santo, prepara os corações, unindo a minha oração do teu filho que nos antecedeu, e me entregando a ti. Eu te peço agora que o Senhor vá em cada coração, cada mente, cada corpo, cada espírito, cada ouvido, e prepare, Senhor, o terreno, para que essa palavra seja fértil nesse terreno, que haja água, para que a semente, ao ser plantada, possa brotar, semente de vida, semente de Deus, que é a tua palavra em nossos corações. Amém? Queridos, o tema dessa mensagem é Geazim, um discípulo de um profeta no vale da decisão. Geazim, um discípulo de profeta no vale da decisão. Geazim era um discípulo de um profeta, e o significado do nome Geazim é vale da decisão. Entendeu a redundância do nosso tema? Se você não entendeu, olhe para o seu irmão do lado e fala assim: ei, não tire minha atenção, que eu preciso entender. Amém? Então é o seguinte, não se distraia, se conecte. Amém? Se possível, se não está prestes a receber uma mensagem de muita urgência, põe o seu celular no modo avião, para que nada que venha exterior possa desconectar você. Então o nome de Geazim é vale da decisão. Queridos, Eliseu, que é o protagonista dessa história aqui, o nome dele é Jeová é a salvação. Deus é a salvação. E esse contexto, ele nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam da intimidade com Deus, que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. Então, Eliseu, ele nos dá esse impulso, né? Já pensou alguém que tem muita intimidade com Deus, e você é amigo desse cara? Você quer estar todo o tempo aprendendo com ele, todo o tempo do lado dele, porque toda vez que Deus falar com ele, você está ali do lado. E aí, o que é que Deus falou? Ele disse: olha, Deus falou isso e isso comigo. Aí eu falaria para ele: Eliseu, que intimidade, hein? Ele: pois é. Eliseu, o que é que Deus falou com você? Olha, ele falou isso, isso e mais isso. Que intimidade.
Elias fundou uma escola de profetas. Eliseu, ele deu continuidade a essa escola. E profetas era um homem que tinha uma intimidade com Deus, com o qual Deus usava para falar para as pessoas. E a palavra de um profeta, ela tinha poder. O profeta tinha autoridade. E quanto mais intimidade que ele tinha com Deus, mais autoridade ele tinha, mais credibilidade ele tinha. Então todo o profeta precisava ter um discípulo. Elias era um profeta, e um dos discípulos de Elias era quem? Esse cara aqui chamado Eliseu. Obrigado, Gleison. Que Deus te abençoe. Então, eu queria estar lá, queridos, do lado de Elias. Quando ele subisse naquela carruagem de fogo, tamanha era a intimidade, ele não provou a morte. Outro cabra que tinha intimidade era Enoque, foi considerado um amigo de Deus. Deus o transladou, ninguém sabe da história de Enoque, ele foi arrebatado. Deus assim, vem cá, amigo, vou te levar para dar um passeio. Para onde, Deus? Para as regiões celestiais. O que tu vai ver, o que tu vai provar, são coisas tão inefáveis que ninguém da face da terra conseguiu ver. Aí ele vai falar assim: nem Adão. Então eu quero dizer para você que Enoque, ousadamente falando, tinha mais intimidade do que Adão. Só que Enoque não deixou discípulos, mas tinha outro cabra que tinha uma intimidade chamado Elias. Elias, o significado do nome dele é: o Senhor é meu Deus, ou Jeová é meu Deus. Então a intimidade dele era tão grande que o Senhor fala assim: olha, eu tive um amigo chamado Enoque que foi transladado. Tu não queres dar um passeio comigo também, não? Isso indica um nível de intimidade. Quando você tem intimidade com o seu amigo, ele te leva, ele te convida para passear, ele te convida para que você possa conhecer lugares que você nunca conheceu. Já viu você que um casal que tem um amigo, e ele vai sair e ele olha para trás e fala assim: rapaz, tem 2 vagas. Aí pega o celular, liga: amigo, olha, eu estou indo em uma cachoeira, assim, são 1h30 de viagem, você quer ir comigo? Aí o amigo: quero. Tem 2 vagas no carro. Ele passa e dá um passeio. Quando chega lá, fala assim: amigo, só você para me proporcionar esse passeio. Tu me levasse em lugares que eu nunca nem imaginei em ir. Ser amigo de Deus é assim, queridos. Ele nos leva a lugares que a gente nunca imaginou. E eu te pergunto: quanto tempo você tem de cristão? E quanto tempo você tem de amizade com Deus? E eu vou mais além, a terceira pergunta: quanto tempo você tem de intimidade com esse seu amigo? Oh, amigo chamado Deus. Como eu gostaria que o Senhor pegasse em minhas mãos e me levasse para passear, mostrar as coisas inefáveis, mostrar as coisas que o Senhor quer para essa igreja, mostrar as coisas que o Senhor quer para os meus amigos, que o Senhor quer para a minha vida. Como eu gostaria de estar no teu ponto, no teu eixo. Arabarraçou. Mas às vezes eu olho para mim e me encontro como Geazi, no vale da decisão, que é o significado do seu nome. E Geazi
é um dos piores exemplos que a gente pode dar para ser um cristão. É um dos piores exemplos para ser seguido na Bíblia. Quer seguir um exemplo? Siga o exemplo de Elias. Quer seguir um exemplo? Siga o exemplo de Enoque. Quer seguir um exemplo? Siga o exemplo de Eliseu, mas não siga o exemplo de Geazim. E você me pergunta, quem é esse Geazim? Geazim sou eu e você, que andamos com o profeta, andamos com quem tem intimidade, mas nós não temos a intimidade, porque é para mim aprender a ter intimidade, é para me substituir o profeta, mas nós não somos páreo para a substituição, somos postos na balança. Menem, tekel passim, fosse pesado e contado em falta. Deus nos pesa. Com quem você anda, com quem você admira, quais são as pregações de quem você ouve, na internet o que você procura, o que você curte, do que você se alimenta. Quem são os seus líderes? Quem são os seus profetas? Quem são as pessoas com qual você admira? Eu admiro Eliseu, mas eu queria ser o seu discípulo, e ele não está aqui. Eu queria substituir Geazim. Eu queria dizer assim: Geazim, toma posição, Geazim. Tu estás com uma oportunidade de ouro. Geazim, tu está no vale da decisão. Qual é a tua decisão? A tua decisão é carnal ou espiritual? E às vezes nós estamos assim na casa de Deus, no vale da decisão, e o Senhor fala: eis que eu ponho 2 caminhos em tua frente, o da direita e o da esquerda. Está indeciso? Está indeciso? Está indeciso? Você está indeciso ainda? Vou te dar um bisu. Escolhe a direita. Escolhe a direita, porque aí você vai bem. Mas a gente olha para a direita, a porta é estreita. Olha para a esquerda, a porta larga. Fica triste, não? Eu tenho coisas a fazer. Eu volto. Eu vou dar só um pulinho ali. Eu sei que aqui é o melhor caminho, mas eu vou aqui. Vai, e cada vez mais se distanciam de Deus. E quando nós nos distanciamos de Deus, nós ficamos vazios. E eu te pergunto: o que você mais alimenta? O que você mais alimenta são as coisas que vai mais te aproximar de Deus ou distanciar de Deus. Se eu alimento mais a minha carne, mais os meus desejos, mais os meus prazeres, mais os meus anseios, eu me distancio daquilo que vai me aproximar de Deus. Quando eu jejum, eu privo a minha carne de alimento, privo da minha carne os prazeres que ela gosta, eu me aproximo de Deus, porque eu mortifico a carne. No outro dia eu oro, eu me aproximo de Deus. No outro dia eu faço uma boa ação, eu me aproximo de Deus. No outro dia eu clamo por Deus, eu me aproximo de Deus. No outro dia eu digo assim: Deus, eu estou sentindo a tua presença. Deus, eu estou sentindo que tu está perto de mim. Deus, fala comigo. Eu me lembro, quando eu era criança, eu tenho uma marca até aqui. Um cão me mordeu muito forte. A minha irmã não sabe disso, ela está aqui presente. Talvez ela lembre dessa história. E o nome do cachorro era Fry. Eu fui brincar com ele, ele me mordeu.
Eu não sei o que aquele cachorro tinha na sua boca, mas os seus dentes, ele é extremamente contaminado com tártaros, e ele mordeu, e a gente pisou ali, alho, colocou em cima, mas, queridos, foi uma doença praticamente instantânea. E eu não posso te assegurar se foi no mesmo dia ou se foi no outro dia. Eu sei que eu estava no quarto, extremamente febril, a temperatura estava super alta, e eu estava ali naquele quarto escuro, gemendo e sofrendo. E de repente chegou a voz em meu coração, dizendo: eu vou te levar. Eu era criança ainda, e eu falei: Senhor, tu podes me levar, mas antes eu queria sentir a tua presença. Não me deixa morrer desta maneira. Eu quero sentir a tua presença, nem que seja a última coisa que eu sinta na minha vida. Eu quero sentir a tua presença. E de repente a presença de Deus invadiu aquele quarto escuro. A casa que a gente morava era uma casa muito humilde, não tinha janela no quarto. E de repente, queridos, a presença de Deus invadiu aquele quarto de uma maneira tão grande que foi como se eu visse aquele quarto iluminado, mas algo que estava me abraçando, e foi gostoso. E as lágrimas desceram no meu rosto. E eu falei assim: Senhor, como é gostoso sentir a tua presença. E naquele momento o Senhor poderia me levar, eu estava bem, queridos. E eu pensei: se todos tivessem o privilégio que eu estava tendo, sabendo que vai morrer, clamar a um Deus invisível, ao Deus de Elias, ao Deus de Eliseu, e ele entrar em um quarto escuro e se fazer presente, é um privilégio. Mas o que é interessante, queridos, que depois que essa presença foi embora, a minha irmã Glaucia está aqui presente. Ela entrou no quarto, e quando entrou no quarto, quando ela tocou em mim, ela falou assim: meu Deus, você está muito febril, o que é que eu faço? Eu me lembro dessas palavras. Eu não sei se ela se lembra, mas aí ela saiu. Quando ela saiu do quarto, sem saber o que fazer, naquele tempo não tinha telefone. Na nossa rua só tinha uma pessoa com telefone, e eu não sei se essa pessoa já tinha telefone nessa época, porque eu era muito criança. E de repente meu pai entra pelas portas, e ele larga cedo do trabalho. E Glaucia: meu pai, você não sabe o que está acontecendo, o Lindomar está muito cheio de febre, e foi Deus que te trouxe aqui. Largou cedo do trabalho. Ele prontamente me pega no colo e me corre para o hospital. E o hospital não tinha tomografia. Eu acho que o aparelho nessa época mais moderno que tinha era o de radiografia, que hoje a gente tira a radiografia, mas está completamente ultrapassado. E o médico me medicou, e eu tomei injeções, e eu fui me recuperando. E o Senhor, naquela visita, Ele deve ter selado algo comigo, dizendo assim: não é tempo, não é tempo de morrer. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E eu quero dizer, queridos, quando a gente clama a Deus no momento da indecisão, no vale da indecisão, Ele vem ao encontro. Deus é algo real. Então, as minhas intimidades que eu tive com Deus, que eu tenho com Deus, foi desde criança. Sabe por quê? Porque eu sempre quis estar em contato com o sobrenatural. Mas hoje, queridos, nós temos os nossos líderes, conhecemos pessoas que têm intimidade com Deus, temos os nossos exemplos aqui na Bíblia,
mas parece que a gente anda cada vez mais distante, se distanciando mais daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E ele fala assim: vem, filho, sai daí, entra por essas portas. Por que tu és assim? Por que tu não aprende? Por que tu não toma como exemplo? E aqui, queridos, tem uma mulher que fala: eis que passa sempre por aqui um santo homem de Deus. É uma pessoa que dá exemplo. E ele passava, sabe com quem? Com o seu discípulo Geazi. Geazi, queridos, para você ter uma ideia, Eliseu, ele fez em média de 32 milagres. E eu vou relatar alguns milagres que ele fez. Ele abriu o rio Jordão. Geazi viu. Eliseu, ele sarou as águas de Jericó. Geazi viu. Ele providenciou água para 3 reis que estavam morrendo lá no deserto, foram para a guerra e não tinha água. Aí ele orou ao Senhor: Josafá, por causa de ti eu vou orar. Orou ao Senhor e aquele vale se encheu de águas. Geazi viu. Ele ressuscitou o filho desta mulher com o qual nós estamos lendo esse texto. Ele tirou a morte da panela. Ele fez flutuar o machado. Esse era o Eliseu, amigo de Geazi. E ele passa aqui, e essa mulher diz que passa aqui um santo homem de Deus. Vem para cá, entra na minha casa. Já viu aquele louvor fazendo: entra na minha casa, entra na minha vida, muda toda a minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero estar somente a ti, porque o Senhor é meu Deus maior, faz um milagre em mim. Aquela mulher constrangeu aquele homem de Deus para entrar na casa dela. Sabe o que ela queria em troca? Nada. Ela só queria a presença. A presença do Deus de Eliseu. A presença do Deus de Elias, que estava em Eliseu, porque Eliseu foi discípulo de Elias. A presença, só que essa presença era dobrada. Tu imagina aquele homem entrando dentro da casa da mulher, sentando na mesa, e ela falando assim: vamos jantar. E o texto diz que ela era rica. Quando se é rico, a gente não quer a presença. Quando se é rico, não se quer ninguém humilde na nossa casa. Quando se é rico, nós somos absoluto. Nosso Deus é o nosso dinheiro. Mas aquela mulher era diferente. A riqueza dela não enchia o seu ego. A riqueza dela não preenchia o vazio que ela tinha dentro. E só quem preenchia o vazio que ela tinha dentro era o Deus de Eliseu. E muitos de nós, queridos, estamos com um vazio dentro da nossa alma. Um vazio dentro de nós, mas nós não convidamos o Senhor para entrar. Você consegue entender a profundidade dessa mensagem? Ele passa na frente da nossa casa e a gente não convida Ele para entrar. Nós conhecemos que é Ele, mas nós não convidamos Ele para entrar, porque nós somos absolutos. Eu consigo resolver os meus problemas, eu consigo administrar a minha vida, eu consigo estar no meio dos meus amigos e das minhas amigas, eles me preenchem. Eu não preciso de Ti, Senhor, pelo menos por enquanto. Quem sabe, depois que eu ouvi o testemunho do pastor Lindomar, quando eu estiver num quarto escuro, e o Senhor falar no meu coração: hoje é o teu dia. Quem sabe eu te clamo, e o Senhor, pela sua graça e a sua misericórdia, não entra no meu quarto e me dá um abraço, e aí o Senhor pode me levar para a glória. E eu vou te perguntar: é o resto que você vai dar para Jesus? O Senhor não quer o resto, Ele quer por completo. Ele quer que você cumpra o propósito. Eu nasci para um propósito.
eu estou vivendo para um propósito. E quando nós nascemos e vivemos para um propósito, nós não podemos nos entregar às paixões de nossa carne, a ponto de se afastar dele e se aproximar do pecado. Não, volte para ele. Ele te quer, ele te limpa. Está sujo, ele te limpa. Está doente, ele te cura. Está triste, ele te dá alegria. Quer um amigo, ele te abraça e te põe no colo. Se nós conhecêssemos quem é Deus, se nós conhecêssemos o Deus de Eliseu, nós queríamos ser amigos dele. Deus, seja meu amigo, seja meu amigo, seja meu amigo. Tem amigo melhor do que Jesus? Não tem. E por que andamos tão distante dele? Porque não aprendemos nada com ele, porque não queremos nada com ele. Entramos por essas portas e saímos. Parece que quando a gente entra, nós somos preenchidos pela sua graça, preenchido pelo seu perdão, preenchido pelo seu amor, pelo seu carinho. Mas quando saímos, parece que amanhã vamos viver a nossa vida pequena, medíocre, vazia, sem vida, sem rumo e sem direção. O nosso tema é Geazim, um discípulo de um profeta, no vale da decisão. Hoje o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te confrontar, para te mostrar quem você verdadeiramente é. Sabe por quê? Porque no momento que eu estou aqui pregando essa palavra, a sua cabeça está assim, ó: eu sou Geazim, eu sou Geazim. Eu ando com profeta, eu olho os profetas. Minha mãe é uma profeta, meu pai é um profeta, meu pastor é um profeta, minha amiga é um profeta, meu amigo é um profeta. Eu ando com o profeta, eu conheço, mas eu não estou no vale da decisão. E as minhas decisões às vezes não são as certas, não são as corretas, não são aquelas que agradam a Deus. E ele senta na casa daquela mulher que era rica, e ela fala assim: eu quero só a presença, eu quero só a tua amizade. Mas o profeta, ele não se conformou em deixar só a amizade. Chegou um momento que eles estavam tão íntimos que ela manda fazer uma obra de pedreiro, manda colocar uma laje na casa dela, ou seja, em cima da laje dela, da casa dela, ela manda fazer uma obra de pedreiro, um quarto não muito grande, um quarto pequeno, e ela começa a colocar lá o que? Uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Uma cama, lugar de descanso. Uma mesa, lugar onde você põe o alimento. A cadeira, lugar onde você agradece aquilo que Deus está colocando sobre a sua mesa, e você se sacia. E a lâmpada é o lugar onde você sempre tem que estar preenchendo com azeite, para que haja luz na casa. Ela colocou a presença, o lugar de descanso, ela colocou o lugar de agradecimento, e ela colocou o lugar da luz na casa dela. Queridos, quantas as vezes o Senhor passa na nossa casa e Ele não encontra um lugar de descanso para repousar. Ele não encontra na sua mesa um lugar de agradecimento. Você não chama Ele para sentar na sua mesa. A sua mesa é mesa de contenda, de murmúrio. Já viu aquela pessoa que murmura aquilo que tem para comer, enquanto outros não têm o que comer? Na sua casa, cadê a lâmpada? Cadê o azeite que representa o Espírito Santo, para preencher a lâmpada e que ela fique acesa? Samuel estava lá na casa do Senhor, e antes que a lâmpada se apagasse, o Senhor falou: Samuel, ô Samuel. E ele não sabia ouvir a voz de Deus, não conhecia. Deus está todo o tempo na nossa casa,
chamando pelo nosso nome, a gente não conhece a voz de Deus. Ele está nesse dia, nessa noite, te chamando para uma intimidade. Deixa eu entrar na tua casa. Só entra na nossa casa quem tem intimidade. E quanto tempo faz que a gente não tem a intimidade com esse Deus? Quanto tempo faz que a gente não chama Ele, não convida, Ele não entra? Parece que a nossa casa só tem a bagunça. É tanta bagunça que a gente tem vergonha. Tem vergonha de dizer assim: ô Senhor, entra não. Está tudo tumultuado, está tudo fedido, o banheiro está só misericórdia, a cama está desarrumada, a sala, as almofadas do sofá estão todas de um lado para o outro, a sujeira está embaixo do tapete. Entra não, Senhor, não entra não. E não dá para tu comer numa casa tão bagunçada, porque a pia está até assim de prato sujo. O fogão, faz tanto tempo que a gente não cozinha aqui, eu só peço a comida pelo iFood. Queridos, arrume a sua casa, arrume a casa. É tempo de arrumar a casa. Ele está passando, Ele quer só o convite para entrar. E o texto fala que toda vez que Ele passava, ela constrangia Ele para entrar. Ou seja, ou Ele passava de propósito, ou aquele era o caminho dele, ou Ele se dizia assim: me convide, se me convidar eu entro. E eu quero perguntar: como está a frente da sua casa? Já viu aquelas pessoas que têm uma frente da casa, que a frente da casa é tão bagunçada, que todo mundo que passa na frente da casa, ou ele olha para poder murmurar, ou ele nem olha porque não tem nada de atrativo, não é isso? Mas tem gente que vai lá e pinta o muro. Rapaz, que bom gosto. Você viu a tinta que colocaram naquela frente daquele muro? Tem gente que não tem dinheiro para comprar tinta, mas ele vai lá com a enxadinha, arranca todos os capins e os matos da frente da casa, não é isso? Cuidou e varre. Tem gente que varre a frente da casa todos os dias. E independente se você tem dinheiro para pintar a frente da sua casa ou não, o Senhor te convida: varra a frente da sua casa. Chame a atenção das pessoas que está passando. E alguém vai falar assim: se alguém cuida da frente da casa desse jeito, lá dentro é um lugar de repouso, onde eu posso entrar e ficar confortável. E o conforto de Deus, Ele quer coisas simples. Ele quer apenas uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando nós entendemos isso, a gente prepara a frente da nossa casa, para que quando Ele passar, Ele olhar: a frente dessa casa está tão interessante. Cuide da sua casa espiritual, tire a bagunça da frente, entre dentro do quintal, vá no jardim, arranque as ervas daninhas, aquilo que está sufocando as plantas, que vai dar flores, que vai embelezar o seu jardim, que vai perfumar o jardim. Entre dentro de casa, pegue a vassoura, varra, limpe, passe um pano. Vá na cozinha, prepare o seu melhor alimento e convide alguém, o seu amigo, a sua amiga, para entrar. A gente não faz isso quando quer convidar um casal de amigos, mas essa noite o Senhor quer que você convide só um, o seu amigo. Entra, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as minhas feridas, me ensina a ter santidade. O que falta em nós hoje é santidade. Nós alimentamos mais a nossa carne, nos afastamos tanto de Deus, que quando chega no momento de já se aproximar do Senhor,
A gente não tem mais coragem. E ele chama essa mulher e fala: Geazi, chama ela, vamos bater um papo com ela. Eu quero dar algo para ela, eu quero dar algo para aquela mulher. Geazi chama ela e ele fala assim: o que é que eu posso te dar? Posso falar com os reis, com os governadores e com os prefeitos. Ela fala assim: eu habito no meio do meu povo, ou seja, eu sou rica o suficiente para ter uma grande influência na sociedade. Você não precisa interceder por mim, eu já tenho tudo que preciso. Ele coça a cabeça. E Geazi chega no ouvido dele assim: mestre, ela não tem filhos. Ele, por sua vez: olha, daqui a um ano tu vai ter um filho. E ela fala assim: ó, meu Senhor, foi o último texto que a gente leu, não mintas para a tua serva. Ah, querido, às vezes Deus está na nossa casa, quer trazer alegria para casa, lança uma palavra profética para nossa casa. A gente sente a presença, sente que a palavra é de Deus, mas a gente não acredita mais. Ah, quanto de nós somos incrédulos, queridos. Depois que Deus entra na nossa casa, Ele muda tudo, muda a nossa estrutura. Ele traz alegria. Criança é alegria, criança é vida. Ele quis dizer assim: olha, eu quero trazer vida e alegria. E aquela mulher assim: não mintas. E sabe o que eu entendo aqui? É que às vezes a gente hospeda profetas errados em nossa casa. Nós estamos tão atrás de profecias e profetadas na nossa vida, que a gente convida alguém para entrar que não é da parte de Deus, porque nós não temos discernimento espiritual para saber quem é de Deus. Quem é de Deus é simples, quem é de Deus é humano, quem é de Deus é amoroso, quem é de Deus tem amor, tem carinho, tem carisma. E talvez aquela mulher, por ela ter dinheiro, os profetas profetizavam por dinheiro, e ela pagava talvez pela profecia, porque talvez eles exigiam algo em troca, e nunca aconteceu. E aquela mulher já estava conformada que o seu útero não iria gerar. E aqui eu abro um leque: o que você tem dentro do seu útero? Você já condenou o seu útero para dizer que daqui não se gera mais nada? Eu quero dizer para você que Deus hoje está abrindo a sua madre, e você vai gerar profetas dentro de você, você vai gerar vidas dentro de você, você vai gerar alegrias dentro de você, você vai gerar prosperidade dentro de você, porque às vezes nós estamos tão desanimados com as vidas, com as igrejas que nós passamos, fomos tão feridos, tão angustiado, que a gente não acredita mais em nada, e fala assim: não mintas para mim, profeta, não me traga mais esperança, não me traga mais alegria, não me traga essa alegria, eu não quero nem pensar nessa alegria. Mas sabe o que acontece? Aquele garoto nasce, e aquela mulher olha para ele assim e fala: obrigado, obrigado, obrigado. Mas alguns anos se passaram, e eu já estou caminhando para o final, e aquela criança morre. O pai leva aquela criança para o trabalho, para um passeio, eu não sei, e a criança começa a passar mal, uma forte dor de cabeça, e de repente ele manda de novo para a mãe, e ela bota ele no colo, e a criança está ali igual o Lindomar no passado. Eu estou morrendo, eu não sei se essa criança falou assim, igual ao Lindomar: Senhor, não me deixa morrer sem antes sentir a tua presença. Aquela presença quando o profeta está dentro de casa, quando tu entra junto com ele, é aquela presença, porque faz tempo que ele não vem aqui em casa. Eu quero sentir essa presença, e depois o Senhor pode me levar em paz.
Talvez ele fez essa mesma oração, porque ele já era grandinho, já tinha entendimento. E de repente, querido, aquele garoto nos braços dela se desfalece e morre. Que dor para uma mãe que falou para o profeta: não me encha de esperança e não mintas para mim. Melhor seria que eu não tivesse essa alegria para ter que perder com alguns anos depois. É a mesma coisa de você pegar um pirulito, colocar na boca de uma criança, quando ela está sentindo o melhor do doce, você puxa o pirulito. Então alguma coisa estava arrancando dela, estava arrancando a alegria dela, a vida dela, a esperança dela, a fé dela, tudo arrancou-se com o último suspiro daquele garoto. E ela sai, aborda um jumento e sai andando. E o marido: para onde é que você vai? Eu vou lá acertar minhas contas com o profeta. Mas não é tempo de sacrifício, não é tempo de lua nova. Por que tu vai? O que tá? Vai tudo bem, tá tudo bem. Em outras palavras, você vai resolver o meu problema? Você sabe a dor que eu estou sentindo? Se não sabe, deixa eu partir. E ela parte até o profeta. Quando ela parte até o profeta, alguém pergunta para ela novamente, ela: vai tudo bem. Queridos, quando você vai em direção a Deus, só Ele pode resolver o seu problema, a sua dor, a sua angústia, a sua depressão. Mas não profetize coisas negativas para a sua vida. Diga que vai tudo bem. Sabe por quê? Porque quando você estiver diante do profeta, diante de Deus, vai ficar tudo bem. Então ela tinha essa certeza. Então quando ela chega no profeta, o profeta chega assim: olha, e a sunamita vem aí. Em outras palavras, tem alguma coisa errada. Ela não nos procura fora de época. Ela é nossa amiga, Geazi. E Geazi corre até ela. E aí, o que é que está acontecendo? Ela: está tudo bem. Quando ela chega diante do profeta, ela se joga e se derrama e chora e fala assim: profeta, eu te pedi alguma coisa, estava tudo bem na minha vida, eu te hospedei, eu te pedi para tu entrar na minha casa, tu entrou, tu se alimentou, tu dormiste, tu descansou, e agora minha vida está de ponta cabeça. Já viu alguém quando diz que aceitou Jesus, a vida ficou de ponta cabeça? E fala assim: depois que eu aceitei Jesus, está tudo dando errado na minha vida. Depois que eu deixei Jesus entrar, está tudo dando errado na minha vida. Não, querido, não está tudo dando errado, está tudo se ajustando. É porque tinha tanta sujeira embaixo do tapete que o Senhor está limpando tudo. O Senhor quer agora provar a tua verdadeira fé, saber se tu murmura ou se tu se posiciona. Então se posicione. Nosso tema é Geazi, um discípulo de um profeta, no vale da decisão. Você está no vale da decisão. Eis que eu ponho em tua frente dois caminhos, qual que tu escolhe? Ela escolheu ir aos pés do profeta. E aqui o profeta pega Geazi e fala assim: Geazi, leva o meu cajado, leva o meu bordão. Cajado é sinônimo de autoridade, de reis e juízes e de profetas. Geazi pega o cajado, vai até o garoto e toca no garoto, e o garoto não se ressuscita. Sabe por quê? Porque Geazi não tinha compromisso com a palavra. Sabe por que as coisas às vezes não acontecem com você? Você está com o cajado do profeta, está com a autoridade do profeta, e as coisas não acontecem nas nossas vidas. Você não consegue ressuscitar aquilo que está morto em sua vida, porque você não tem compromisso. E se eu vou falar dos incompromissos de Geazi, aí eu vou falar que ele era um interesseiro. Ele estava com Eliseu só por conta do status. Naamã, quando foi ser curado da lepra, assim, Eliseu não queria a riqueza de Naamã. Ele correu lá atrás e falou que Eliseu queria as vestes, queria a prata. Mentiroso, nunca se comprometeu
com a verdade, nunca se comprometeu com o discipulado. Assim, tem muita gente dentro da casa de Deus que nunca se compromete com o discipulado, nunca se compromete com a continuidade da obra de Deus, nunca se compromete com as coisas de Deus, não quer se comprometer, quer se dar bem. E desculpe essa palavra meia dura, mas eu estou falando de Geazi, que é eu e que é você. Não queremos compromisso, queremos se dar bem. O que Deus pode me dar, o que Deus pode fazer. E quando o que Deus pode me dar e o que Deus pode fazer, quando eu pego o bordão e quero ressuscitar aquilo que está morto, as coisas não acontecem, o milagre não acontece. Ele volta para o profeta e fala assim: não aconteceu. E a mulher sabe o que falou? Eu só vou sair dos teus pés, viu, Tica? Só vou sair dos teus pés. Ela falou assim: quando o Senhor for comigo. Em outras palavras, assim, sim. Ei, representante de Deus, eu só vou sair daqui quando tu decidir entrar na minha casa novamente, porque quando tu entrar na minha casa, a tua presença vai estar lá, a presença do Deus poderoso vai estar lá, e o meu filho que está morto, ele vai ressuscitar. Eu creio num Deus que fez milagre, eu creio num Deus que fez abrir o Jordão, que sarou as águas de Jericó, que providenciou água para os 3 reis. Eu creio no Deus que fez flutuar o machado, que tirou a morte da panela. Eu creio no Deus, mas só que ela ainda não tinha a experiência no Deus que ressuscitava, mas ela queria que ele fosse lá, e ele se pôs sobre o menino. Soprou nas narinas do menino, aqueceu o menino e orou ao Senhor. O menino ressuscitou e ele restituiu a sua mãe. Ela fala assim: verdadeiramente, agora eu sei que tu és um homem de Deus. As pessoas querem ver se você era um homem ou uma mulher de Deus, pelo tamanho da intimidade que você tem com Deus, para que quando você for orar por algo que você já enterrou, algo que está morto, e Deus faça ressuscitar na sua frente, ressuscitar a sua esperança, ressuscitar a sua alegria, ressuscitar a sua vida, para que Deus tenha vida nova para te dar, e vida em abundância. Eu não sei como você entrou aqui por essas portas. Geazi, quando ele foi até Naamã e mentiu em relação, dizendo que o profeta queria algo de Naamã, quando ele voltou, mentiu para o profeta, mas o profeta lançou uma sentença sobre ele, falou assim: olha, que a lepra de Naamã agora passe para ti. E naquele mesmo instante, Geazi ficou leproso. Esse é o resultado não só de Geazi, mas de toda a descendência de Geazi. Ele falou assim: não só tu, mas toda a tua descendência que fique leproso. E o que eu entendo com isso é que a lepra de Geazi às vezes está em nós. A lepra na Bíblia representa o pecado. Nós somos às vezes descendentes de Geazi. Estamos andando com Deus, na casa de Deus, no vale da decisão, e decidimos ir por caminhos errados. Nos distanciamos cada vez mais, até o ponto de nenhum de nós dessa igreja conseguir nem te ver e nem saber onde você está. Só um milagre de Deus para ir até onde você está e te trazer de volta, te mostrar o caminho de volta. Vem, filho, vem, filha. Tu está no vale da decisão, decide, pois, pela vida. Se você decidir pela vida, eu serei teu amigo.